Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui aos módulos, né? Estamos aqui no módulo 4.3. Vamos trabalhar agora aqui Blended Candles, né? E Time Frames maiores. O que seria, né, Blended Candles, né, pessoal? Blended Candles nada mais é do que a junção, tá? De você, na verdade, fazer essa junção, né? E fazer, por exemplo, a visualização, né? Às vezes até mesmo em 5 minutos, né? Um exercício que com o tempo acaba ficando de certa forma automático, né? E o que seria, né, esse blended candle? Seria você somar, por exemplo, dois candles, tá? Por exemplo, dentro de uma movimentação, o preço vinha subindo ali, né? E ele chegou numa região ali de resistência, né? Chegou aqui numa região de resistência, tá? E o preço parou a movimentação dele. E a próxima barra, né, em si, ela vem, né, e faz isso aqui. Fecha dessa maneira. O que seria o Blended Candles, pessoal? O Blended Candles seria a soma dessas duas barras aqui, tá? Blended Candles seria você somar essa barra mais essa barra, tá? O Blended Candles, pessoal, ele tem uma sacada, por exemplo, para você fazer ele, né? Pelo menos para eu fazer, eu preciso do contador de barras, tá? Por quê? Porque eu preciso, né, fazer a soma, por exemplo, de um ímpar e um par. Se eu estou nos 5 minutos e quero ver um candle dos 10, eu preciso de um candle ímpar e o segundo ser par. Se eu não tiver o contador de barras, eu posso gerar uma confusão. Porque se eu pego um par e um ímpar, eu não formo um blended candles, tá? Porque aí não bate a conta, tá? É como se eu tivesse, por exemplo, tentando juntar esse com esse aqui, uma próxima barra aqui, para eu ver um candle dos 10 minutos, tá? Isso não ia dar certo. Então isso daqui, pessoal, nada mais é, né, do que a soma, tá? Desses dois candles aqui. E como que fica, pessoal, a soma desses dois candles aqui, tá? E para que isso é útil? É útil para você, por exemplo, entender a movimentação do preço no time frame maior. Por que entender a movimentação do preço no time frame maior? Porque num time frame maior, nos 10 minutos, por exemplo, tá? Aqui a gente está vendo os 5 minutos, tá? Fazendo a suposição aqui que aqui estamos trabalhando a questão dos 5 minutos, né? E aqui nos 10 minutos, né, que seria esse candle aqui, você só ia ver essa movimentação, tá? Então, nos 10 minutos, você está vendo, por exemplo, o preço chegar numa resistência, né, numa região de resistência que a gente falou aqui, e ele fez essa movimentação. Então, ele sozinho ele fez a reversão, né, dessas duas barras aqui demonstradas, né? Então, você viria, né, você ia estar enxergando isso aqui, né, nos 10 minutos, tá? E isso aqui é uma sacada legal, às vezes, porque às vezes você soma, né, informações, né, dentro da sua cabeça. Então você está vendo, né, uma forte rejeição. Você sabe que você está vendo uma forte rejeição nos 10 minutos, que você tem um candle de quase puro pavio, né, de pressão vendedor, né, e corpo fechando o vendedor aqui, tá? Então você, de certa forma, consegue enxergar isso daqui e está em frames maiores, né, 120 minutos. A única questão é que, né, você precisa, né, para formar, por exemplo, o candle 1 com o candle 2. Né? Você forma, por exemplo, o candle 1 com o candle 2, né? Pensando no blended candles, não tem muita utilidade, tá? Porque acabou sendo só dois candles de descida, né? E o que eu teria aqui, juntando esses dois? Eu vou ter isso daqui, né? Com esse pequeno paviozinho embaixo e com esse pequeno paviozinho em cima, tá? Isso aqui é o 10 minutos, tá? Blended candles, tá? Aí aqui, né? Vou pegar aqui esses dois aqui também vai dar só um candle de descida, né, pessoal? Como eu falei, ó, eu preciso do 1 e o 2 para eu ter essa movimentação, né, formada. Ou preciso do 3 e do 4, tá? Aqui, ó, tem o 13 e tem o 14, tá? Essas duas barras aqui. Né? Vamos agora pro gráfico aqui, ó. Vamos fazer essa... Temos aqui a barra 13 e 14, né? Ó, a gente pega e marca ela aqui
A gente tem uma ideia de como que vai ficar essa visualização, por exemplo, nos 10 minutos, tá? Isso daqui, pessoal, é a barra, né, 13 e 14 que a gente viu lá, né, dentro dos 5 minutos, tá? Então, o que você acaba visualizando aqui? Aquela barra de alta que teve, né, somada com toda aquela barra de baixa, né, acaba dando essa barra com esse bom pavio aqui, comprador, tá? Então, a gente volta aqui para os 5 minutos, né? Você ainda tem essa parte vendedora, porém tudo isso daqui acabou virando um pavio, né? Tá? Isso é interessante quando você consegue visualizar aquele tipo de martelo, né? Que nem aquele que eu desenhei ali. Não vai ser todas as situações que você vai conseguir aquilo, mas em algumas sim. Aqui, ó, na barra 33, tá? Barra 33 e 34, como eu falei, a gente precisa de uma ímpar e uma par. 35 e 36, tá? Então a barra 33 e 34, depois com a 35 e 36, né? Ela acaba gerando duas barras aqui dentro, nos 10 minutos. Então ela vai gerar duas barras de alta, né? Essa barra vai se somar a essa, e essa barra vai se somar a essa outra. Então a gente vai acabar vendo barras de reversão, né? Uma barra de reversão a outra aqui, nos 10 minutos, né? Uma barra de alta, em seguida uma barra de baixa, né? Com mais de 60% de corpo, revertendo mais que 60% do corpo da anterior, né? Acaba virando uma boa barra de baixa, dentro de uma localização adequada, né? Aqui, pessoal, né? Aqui você tem, né, a barra, né? Essa barra aqui 43 mais a 44, né? Essa barra aqui, né, acaba sendo engolida, né? Essa parte branca acaba sendo engolida por essa barra de baixa, né? E nos 10 minutos você assiste, né, uma barra de baixa apenas com uma tentativa de alta dentro desse pavio aqui, tá? Algumas outras movimentações aqui, né, pessoal, dos 5 minutos. A princípio, para a gente ir para os 10, né? Aqui, ó, tá? Aqui você tem uma movimentação da 93 com a 94, né? O que vira 93 com a 94? Vira um martelinho, né? Aqui, um doji, né? A 95 com a 96, né? Acaba ficando praticamente um novo doji, tá? Então, o que vira, né? Aquela movimentação, tá? Só pra gente, exercício só para formular pensamento, tá, pessoal? Vira um doji, né? E aqui vira um novo doji, né? Mais parecido ali com o martelo, porque tem mais sombra superior, né? Tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, né, de como vocês podem, por exemplo, observar a formação de dois candles e visualizar de que forma que ele fecha, né? Tá? Aqui, ó, nesse fundo, né, como eu falei, você precisa de um ímpar e um par, tá? Então é esses dois aqui que vão formar um. Então esses dois aqui formam um candle de baixa com esse pavio aqui. E esses dois aqui, o 77 e o 78, formam um candle de alta com esse pequeno paviozinho em cima e esse pequeno pavio embaixo, né? Que aí ele acaba virando essa movimentação aqui, tá, pessoal? Tá? Um paviozinho maior, né, embaixo, né, como estava, e um paviozinho pequeno em cima, tá? Então, reversão de duas barras ali, tá? Aqui, pessoal, aqui tinha essa daqui que eu tinha marcado que eu achei interessante, tá? Para explicar. Aqui, ó, primeira barra, né? Até parece, né, uma barra que vai virar compradora, né? Porque ela, em determinado momento ela foi completamente vendedora, depois os compradores tomaram de conta e conseguiram fechar ela aqui em cima, tá? Fecha um doji. A barra 1 mais a barra 2, né, faz virar uma barra de baixa, concordam? Por quê? Porque ela vai ter o seu corpo aqui, tá? Essa movimentação, e vai ter seu fechamento aqui, né? Somando as duas, ainda vai ter esse pavio todo embaixo. E se você pegar essas três barras, né, você jogar nos 15 minutos, você vai ter uma boa barra de baixa, né, com pouco pavio inferior, tá? Então, ó, 10 minutos, tá? Aquelas duas barras ali que a gente viu, né? Acaba sendo essa movimentação aqui, tá? A gente havia falado, ó, pavio superior, grande pavio inferior, né? E se
você leva essa movimentação para os 15 minutos, né, sabendo que você está formando, né, novos candles, né, pensando nessa ideia só, né, de como está ficando o candle no time frame maior. Aí você vai ter, né, essa barra aqui, tá? De baixa. Essa boa barra de baixa aqui nos 15 minutos. Tá? Então é só uma forma, na verdade, de vocês conseguirem visualizar, por exemplo, a junção de barras, né? E em alguns contextos, né, isso acaba sendo útil, né? 85 com 87, né? .85 com 87 forma esse martelinho aqui, tá? Vocês estão vendo? Esse aqui, tá, pessoal? Acabou formando esse martelo aqui. Aqui acabou formando uma reversão, né? Tá? E aqui 85 com 87, tá aqui, ó. Tá? Então essas duas barras juntas aqui, né, formou aquele martelinho de alta, tá? Isso aqui tudo vira sombra, né? Vira pavio, né? E fecha positivo, tá? Aqui eu deixei um pouco mais de espaço, né? A ideia era ver, né, o fechamento da 25 a 26 e a 27 com a 28, né? Aí ele acaba virando aquela reversão de duas barras ali mais interessante, tá? Se ainda em continuidade com isso, né, você pegar a barra, por exemplo, 13, tá? E a barra 14, agora a gente está nos 10 minutos, né? Então eu teria que, né, mudar o tempo gráfico para os 20 minutos, né, pessoal? O que a gente vê aqui, né? A gente vê, né, um bom martelo, né? Por que um bom martelo, né? Porque agora você está, né, somando esse fechamento positivo, né? Que essa parte de baixo aqui vai virar toda pavio, né? Vai virar uma sombra, né? Tá? Nos 10 minutos. E você vê, né, aquele bom fechamento, né, dessa barra aqui, tá? Beleza? Então é só para vocês terem essa ideia, né, de visualização, né, de somar candles, né? Muitas vezes, né, dois candles, às vezes a visão não é tão clara, né, mas se você juntar os dois, né, acaba te dando ali uma visão interessante. Esse daqui é acabei vendo agora, né, acabou ficando interessante, né, que seria a fusão daqueles dois dos 10 minutos, tá? Que acaba girando, né, gerando esse candle de reversão aqui embaixo, tá? Beleza? Então, ele gera, né, esse candle de reversão, né, esses dois candles aqui, né, acaba virando apenas um bom martelo, né, porque juntando essa barra 11 com essa 10 aqui tem esse fechamento aqui embaixo, né, e aqui vira pavio, né, tudo isso daqui vira pavio, e fecha um martelinho, né, o preço de fechamento de reversão, tá, aqui nos 20 minutos, beleza? Aqui próximo eu acabei nem encontrando alguma movimentação que gerasse, por exemplo, um bom martelo aqui, por exemplo, tipo um trap, né, numa região dessas aqui, assim, sabe? Aqui acaba tendo mais candles juntos, isso daqui é bem legal de visualizar. Quando tem dois, né, e logo em seguida a gente vê um movimento de reversão. Aqui, como tem mais, né, acaba gerando uma certa confusão. Viu 53 com 54, ainda assim tem a sombra desse outro aqui. Mas, né, 20 minutos, aquela região ali selecionada, tá? A ideia era pegar esse tipo de candle aqui, que às vezes, né, você acaba tendo essa visualização, tá? Esse martelo invertido aqui, tá? Que é um preço de fechamento de reversão também, né? Ele é a junção dos dois candles dos 10 minutos lá, tá? Que são aqui, tá, pessoal? Forma aquele martelinho lá, a barra 53 mais a 54, né? Porque ela fecha pouca coisa negativa, né? Então tudo isso daqui vira pavio, né? Na soma dessas duas barras. Então nos 10 minutos você estaria vendo só um martelo invertido, tá? Então é legal você ter
uns 20 minutos, né, no caso, um tempo dobrado, né, você ter essa noção. Né? Aqui, se fosse, aqui é 33 e é 34, você veria também um bom, né, martelo invertido, mas não é, né? Aqui você vai juntar 31 com a 32, vai fechar numa grande barra de alta e aqui uma grande barra de baixa, tá? Então isso aqui que eu quis dizer para vocês, né? Se vocês forem usar isso aqui, vocês precisam pensar nessa sacada aqui. Vocês precisam, para pensar em blended candles, você precisa de um ímpar e um par, tá? 5 minutos, uns 10 minutos, tá? Então você vai precisar, nos 5 minutos você precisa, né? Aqui a gente está no 10, né? Você precisa, essa barra com essa barra vai fechar uma boa barra de alta, tá? E a barra 33 mais a 34 vai fechar uma boa barra de baixa, tá? Então, dobrando o tempo, né? E você acaba vendo é isso aqui, tá? Uma boa barra de alta, seguida por uma boa barra de baixa, né? Uma região de reversão, mais de 60% do corpo, reverte mais que 60% da barra anterior, né? E dá continuidade numa boa movimentaçãozinha de baixa aqui, tá? 20 minutos, 500 pontos. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia do Blended Candles, né? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Como eu falei, né? É só uma forma de vocês pensarem, né, numa visualização, por exemplo, de como fecha o candle nos 10 minutos, né? Assim como você pode também fazer isso aqui, por exemplo, nos 60 minutos, né? Barra 1 e barra 2, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma composição interessante, tá? Aqui fecha como um grande pavio, tá? Aqui, né, como é barra 1 e barra 2, isso daqui vira pavio superior, né? Juntando essas duas barras. Barra 5 e barra 6. Essa movimentação aqui, nada muito interessante. Tá? Barra 1 e barra 2, um grande doji. O que é interessante é assim, pessoal, quando você começa a memorizar essas coisas, né, ampliar um pouco mais o horizonte dos seus estudos, por exemplo, barra 1 e barra 2. Nos 120 minutos, isso daqui é só um grande doji, tá? Então você estava ainda numa grande indefinição, né? Mesmo num time frame maior, né, você não teve ajuda, né? Por exemplo, para pensar, né, que você possa ter tido um candle de decisão, né? Nos 120 minutos você viu só um grande doji, né? Grande dúvida, né? Então, nos 120 minutos isso aqui ainda não te ajudaria em nada, né? E a ideia é você usar, né, a formação, por exemplo, de barras que consigam, né, te auxiliar de alguma maneira, né? Aqui, por exemplo, a barra 1 com a barra 2, você vê que ela ficou apenas, né, ela ficaria esse fechamento aqui positivo, né? E o restante da barra, né, daqui para cima, tudo isso aqui é pavio vendedor, né? Eu perderia essa parte branca por essa parte vermelha aqui, tá? 1 e 2. Às vezes nos 5 minutos é mais tranquilo de encontrar isso daqui. Aqui fecha como 120 minutos, duas barras vendedoras, né? Fecha com um grande preço de fechamento de reversão, né? Aqui, ó. Né? Acaba virando um PFR maior, some essa barra de dúvida, né? Ela é engolfada por essa outra aqui. No pensamento do Blended Candles, né? Deixa eu ver aqui, esse aqui é mais interessante em regiões de topo, assim, né? Quando pega, por exemplo, duas barras aqui. Só que aqui com a 3 e a 4, né, vai fechar uma boa barra de alta aqui, tá? Só é a 3 mais a 4. Por ser, né, como falado, né, números começar por número ímpar, né? Aqui fecha como uma barra de alta, né, nos 120 minutos, tá vendo? Essa movimentação aqui, né, fecha com pouco corpo, né, acaba virando um martelinho aqui também, né, e dando essa movimentação de alta ali no candle seguinte. A 7 e a 8 vira uma barra gigante de alta, tá? Aqui. Então, só para que vocês tenham, né, aqui aquele PFR, né, que a gente havia dito, tá? Aqui, como falado, vira um martelo e aqui, né, vira uma boa barra de alta, tá? Então, só para você ter essa noção, né? Não importa o time frame que você está trabalhando, você consegue meio que dobrar ele para ter a noção do fechamento, né? Já que a gente observa tipos de fechamento de candle, né, para ver se ele nos dá mais certeza, se ele está gerando dúvida, né, como um grande doji, se ele está deixando muito pavio superior, né, e a gente está pensando em comprar, isso também não é muito interessante.
tá? E ainda dentro desse módulo, né, do módulo 4.3, a gente vai trabalhar agora, né, time frames maiores, tá, pessoal? É interessante você fazer sua análise, por exemplo, desse jeito aqui, tá? Por exemplo, né, aqui foi a máxima, né, da movimentação. E aqui, por exemplo, você está observando essa movimentação, né, do preço nos 60 minutos. Né? E digamos que você viu o rompimento, por exemplo, desse pequeno canal de alta, né, que havia aqui, tá? Estava fazendo fundos ascendentes, né? Então a gente pensa nele como um pequeno canal de alta. Ainda assim uma lateralidade, né? Uma possibilidade de parada do preço aqui, tá? Mas você viu o rompimento, né? E quando você viu o rompimento, por exemplo, dessa região, né? Você viu gaps abertos nos 60 minutos, tá? E gaps abertos é a aceleração de preço, né? A aceleração de movimentação de preço, né? Geralmente é o modo rompimento. O modo rompimento ele possui gaps abertos, né? A movimentação ela quase não volta, né? Para dar, né, respiros nem descontos, né, na movimentação. Ou você vende caro, né? Ou você fica sem vender, né? Às vezes você espera um pullback aqui, por exemplo, nas médias e ele não veio, né? E quando você vê, por exemplo, isso daqui, pessoal, nos 60 minutos, isso aqui é alinhamento das médias nos 60 minutos, tá? Alinhamento das médias nos 60 minutos, não é interessante você estar tentando buscar compras nisso daqui, porque se você não está conseguindo visualizar uma possibilidade de reversão nos 60 minutos, né? Você está vendo o preço trabalhando longe das médias, se o preço chega perto das médias, você a princípio entende isso daqui como um pullback, né? Tá? Então, se você vê toda uma movimentação dessa de baixa, né, nos 60 minutos, você tem que estar buscando gatilhos, né, de compra, por exemplo, nos 5 minutos, a favor dessa movimentação, tá? Não contra ela. Por quê? Porque se você está vendo que está numa tendência nos 60 minutos, isso pode se manter nos 5 minutos por horas, tá? Então, se você vê, por exemplo, o modo rompimento, né, ele rompeu essa mínima aqui, nos 60 minutos ficou um gap aberto, as próximas horas podem ser de baixa, tá? Não os próximos 5, 10, 15 minutos, né? As próximas horas podem ser de baixa, tá? Então, até mesmo, por exemplo, por esse gatilho aqui, né, a venda nele, lógico, 60 minutos é uma venda bem cara, mas uma entrada aqui com stop aqui em cima, né, no modo rompimento você vai fazer a projeção, né, dessa movimentação para baixo, né? Você vai projetar, por exemplo, esse canalzinho de alta, ou você vai fazer um espelhamento de Fibonacci, né, dessa máxima para essa mínima aqui, né, desse pivô, né, para ver pelo menos 100%, por exemplo, dessa movimentação, né, que acabou fechando mais ou menos por aqui, né, 100% dessa movimentação de alta para baixo, né, tá? Então, rompimentos eles geram, né, essa possibilidade de você projetar alvos, né. Então, se você conseguiu observar, por exemplo, aqui no time frame maior, que teve o rompimento e que tem alinhamento das médias e que provavelmente vai dar alvo, né, você utiliza isso a teu favor nos 5 minutos. Se você ainda é inseguro, você pode fazer vários scalps, por exemplo, dentro dessa movimentação, né, mas nunca contra ela. Você faz a favor, né, disso daqui. Tá? Afinal de contas, você está num alinhamento, tá? Dentro dos 60 minutos. Tá? E é um time frame interessante para você observar a tendência, para você estar observando a movimentação do preço, né? Você pode trabalhar, né, de maneira mais ampla, né, aqui. Você tinha tido toda essa movimentação aqui de baixa, né? Aí você viu que começa essa correção. Então você pensa nisso daqui como uma correção até que em determinado momento o preço te diga que não é mais correção, virou reversão. Passou 61.8, opa, reverteu. Aí você muda a forma de pensar, mas até então, olha o tamanho dessa perna de baixo. Você vê essa movimentação para cima, ela chega até os 50%. Né? Até aqui começa a falhar, né? Começa a deixar dojis aqui na região dos 50%, né? Aqui, 38.2%. E depois você vê o preço voltar para a movimentação de baixo. Então, né, você está vendo que essa perna aqui é a perna, né, de impulso e essa aqui é a perna de correção, né, a perna maior, perna menor, beleza? Então, sempre que você vê uma forte movimentação de baixa, busque, né, essa retração aqui, pensando sempre nisso como uma correção. Se ela virar, né, reversão, beleza. Mas se ela te der gatilhos de entrada aqui no meio do caminho,
né? Aproveite eles. Lógico, às vezes acontece a volta em V, né? Enfim, ela acontece pouco, mas acontece, né? Você vai ver, por exemplo, essa movimentação aqui, né? O preço voltar 100% a movimentação, depois ele vem, né? Começa a deixar barras menores, faz um pullbackzinho aqui, né? E depois acaba voltando ainda a subir, né? Aí ele vai gerar alvos de espelhamento para cima, né? Depois do rompimento desse pivô aqui, tá? Mas para isso você vai ver boas barras, né? Você não vai ver barras de dúvida, né? Até aqui estava interessante. Essas três aqui, quando elas, né? Apesar de não ter deixado o gap aberto, né? Eram três barras de alta, né? Então podia ter um pullbackzinho, mais uma perna de alta aqui, mas não foi o que a gente viu, tá? Então trabalhe, né? A questão de time frames maiores, né? Principalmente pelo mesmo exercício, né? Você está vendo aqui uma boa barra de alta, né? Contra, né? Uma movimentação das médias de baixa, né? Você está vendo a MM50 descendente, a MM20 flat, aí gerou uma lateralidade aqui, né? MM20 flat, MM9 também bem próxima da MM20, as duas sem inclinação, né? E ficou, né, numa lateralidade por um bom período. Aí o preço abre no gap de baixa, né, já aqui próximo da região de fundo, né, a região que já teve compradores, então pode vir a ter compradores novamente, né. Lógico que aqui a movimentação é bem mais lenta, né, você tem que ter muito mais paciência, mas isso daqui é para você ter uma noção, né, do que está acontecendo também nesse time frame, né. Aqui tenta romper ó, a MM50 sem alinhamento das médias, o preço chega aqui, entra vendedor, né, e vira né, uma linda perna de baixa aqui, né, tá? Sequência de candles vendedores, né? Um canal estreitozinho aqui, inclusive com alguns gaps abertos. E depois voltamos para uma pequena lateralização, né? Onde veio essa lateralização e onde veio essa correção? A correção dessa perna toda aqui, né? Como eu falei, a gente usa sempre a mesma régua, né? A gente não troca a metodologia, a gente repete ela para que isso faça sentido na nossa cabeça. Então, você tem aqui toda uma movimentação de baixo. Você está vendo essa retração aqui. Então, até o 61.8, tudo isso daqui é correção. Chegou no 50%, virou pressão vendedora, né? O que aconteceu depois, né? Mais movimentação de queda, tá? Então você vem repetindo, é o mesmo exercício, né? Você não vai trocar o exercício, né? Aqui você tem de novo uma nova perna de baixo, uma movimentação de alta. Quero saber até onde veio, né, essa movimentação, tá? Então eu tenho aqui uma perna de baixa, né? Toda essa perna aqui, posso pegar até daqui, ó. Tá? Essa máxima aqui. Chega até o 38.2, próximo da região dos 50% do canal, né, da média, e volta a cair, tá? Então as coisas começam a fazer sentido, né? Você está numa tendência de baixa, alinhamento das médias de baixa. Você está num canal, as correções têm respeitado a média, elas não passam a média móvel de 20, tá? Então até então, o que a gente tem visto aqui? A gente tem visto, né, uma grande tendência de baixa. A gente não vê bons fechamentos acima da 20 se manterem, né? Eles chegam ali próximo da 20, da 50, né? E acabam, né, sofrendo novamente uma boa movimentação de baixa. E como que você usa isso daqui? Né? Você usa isso daqui, por exemplo, em time frames menores. Né? Por exemplo, para você identificar aonde você está entrando, né, dentro de uma movimentação. Às vezes nos 60 minutos é mais tranquilo, né, de você ver essa movimentação de alta, essa movimentação de baixa, onde que o preço está, né, se ele está no fundo do canal, se ele está no topo do canal, tá? Aqui agora, né, o que a gente viu? Né? A gente viu o preço fazer uma wedge, né, dentro dessa outra movimentação aqui, né? Tá? Acho que essa movimentação minha está marcada só no... Aqui eu apaguei, né, porque eu já havia importado já essa movimentação. Tá? Então eu tinha essa outra aqui, que é né, um canal de baixa dentro, né, desse outro canal de baixa, né, porque essas mínimas aqui começaram a ser respeitadas, né, esse toque, esse outro toque, esse outro toque, né, esse toque aqui acabou gerando, né, uma certa um certo pullback, né, gerou um pullbackzinho aqui também. E a mesma coisa, né, pessoal, mesma régua, né, a mesma forma, toda essa movimentação de baixa aqui, tá, até onde veio a correção. Essa correção aqui ela veio até o 61.8, né, tá?
Então a abertura desse dia, né, foi no 61.8 de toda essa movimentação de baixa. Tá? Então se eu ainda estou pensando como correção, eu vejo 61.8 como correção. Então eu estou esperto aqui nessa região aqui para um rompimento. Se ele rompe, né, ele vai deixar um pullback aqui. Precisa realinhar as médias para me dar oportunidade na compra. Tá? Então deem uma observada em time frames maiores. Né? Aqui, pessoal, nos 60 minutos, né, a gente teve essa região aqui de wedge e essa lateralidade aqui. Tá? Barra de alta, doji, barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, né? Como falado, né, aqui é uma região do 61.8 do diário, então agora a gente está, né, dentro do diário, né, vendo essa mesma movimentação, né? Ainda falando de time frames maiores, né? O que a gente está vendo aqui? Né? A gente está vendo aqui dentro dessa movimentação toda de alta, essa correção agora ela chegou exatamente no 61.8, em cima dessa região de volume aqui, tá? Tá marcada em azul, ela é do diário, tá? Aqui tem outra marcada também, região de cálculos de volume do diário, então eu entendo essa região aqui por hora, né, como sendo ainda um suporte, né, ainda não vi rompimento disso, tá? Então para eu acreditar que isso daqui realmente vai ter continuidade, eu preciso, né, ver o rompimento dessa região, provavelmente um pullback, né, e aí se tivermos o rompimento dessa região, provavelmente a gente vai ter o rompimento desse canal, e se tiver rompimento do canal, aí gera movimento projetado de novo, né? Então você pode, por exemplo, pegar esse, né, essa movimentação aqui, e pensando em terceiro alvo, né, 114.006, tá? Aqui, rompimento desse pivô, beleza? Então aí você já estaria trabalhando já com o movimento projetado, né, do rompimento do pivô, e provavelmente se ele rompe isso daqui, ele vem até mais, né, do que isso aqui. Mas antes ele precisa, né, romper, a princípio, a região de suporte de volume do diário, romper o 61.8. Em seguida ele tem que romper essa linha de tendência, né? Até então ele tem feito aqui uma região de wedge com fundo duplo, tá? Para mim isso aqui é uma movimentação interessante ainda de possibilidade de repique. Repique por quê, pessoal? Porque para eu acreditar numa alta eu preciso ver o realinhamento das médias nesse time frame aqui que a gente está olhando, né? Nos 60 minutos. Por enquanto não há, né? Tem um outro ponto aqui que é interessante, a distância para a média móvel de 200, tá? O preço, pessoal, ele está bem afastado, tá? Olha, a média móvel de 200, ela está ali em cima, ela está na região de volume do diário, tá? Ele está bem afastado da média móvel de 200. Ele não costuma também se afastar tanto assim da média móvel de 200. Se vocês começarem a analisar as médias móveis como localizadores, vocês vão observar isso. Por exemplo, durante a alta, chegou em determinado momento que ele ficou muito afastado da média móvel de 200. Ele voltou para se aproximar, tá? Ele voltou para se aproximar da média móvel de 200, deu uma lateralizada, depois ele rompe, né? E agora ele também está com um grande afastamento também da média móvel de 200. Até tem uma certa, né? Não tinha observado isso aqui ainda, mas só para a gente ter uma noção. Tá até um pouco mais afastado do que estava ali do topo. Não. Aí a gente tem que traçar, por exemplo, do topo para cá, né? Topo da movimentação até aqui. Não tem o mesmo afastamento, eu acredito que não. Não. Aqui ainda tem um certo espaço ainda, tá? Mas isso aqui é só lógica de localização das médias, tá, pessoal? Esse distanciamento muito grande também da média móvel de 200, em determinado momento ele vai gerar um retorno para ela, né? Muitas vezes poderia ter sido só um retorno para virar continuar a tendência, mas ele inverteu. E ainda assim, isso aqui tem a possibilidade, né, de se tornar uma grande lateralidade, né, pensando nos 60 minutos, né, pensando em toda essa amplitude aqui de lateralidade, tá? E o fechamento foi numa wedge com fundo duplo, então talvez a gente veja um repique dessa movimentação aqui amanhã, tá? Repique por quê? Porque também tem que romper as médias, romper esses canais aqui, tanto para cima quanto para baixo, né? Ele geraria um movimento projetado, né? Geraria uma movimentação interessante, mas para pensar em alta aqui precisa realinhar essas médias aqui, tá, pessoal? Qualquer movimento de alta muito forte aqui, ele vai tender a ter uma correção, beleza? Então deem atenção a time frames maiores, né? 60 minutos, por exemplo, para observar a tendência, né? A trabalhar dentro dos 5 minutos, às vezes até mesmo 15 minutos também,
time frame bacana também. Às vezes não para dar entrada, né, porque o stop vai ficar caro. Mas às vezes, né, você está observando, por exemplo, os 15 minutos. Você, lógico, se você tem uma tela, né, maior para poder fazer isso também, para te auxiliar, né, você vê um gatilho, por exemplo, dos 15 minutos, né, é interessante às vezes, né, você buscar entradas dos 5 minutos, nos 2 minutos, ou se você está, né, já no trade pelos 5 minutos, e você viu que deu gatilho nos 15, né, é interessante você se manter mais tempo, né, dentro do trade. Afinal, agora você está falando de 3 candles dos 5 minutos. Então aqui ele deu gatilho. É uma barra grande, né? Eu vou entrar aqui, meu stop é de 500 pontos, né? Aqui ele demorou para pagar, né, os mesmos 500 pontos, né? Mas pagou, tá? Dentro da movimentação, teve um pequeno pullback aqui e depois pagou. Beleza? Dentro dos 15 minutos a média móvel de 20 ainda está um pouco flat, né? Médias estão próximas, né? O ideal é que elas estejam mais abertas e mais alinhadas. E amanhã a gente vê o que a gente vai ter aqui dentro dessa movimentação. Beleza, pessoal? Valeu!